Olá, pessoal. Vamos seguir aqui no Funcional Pet, tá? Vou mostrar algumas funções agora relacionadas principalmente ao cardápio, tá? Então, para entrar no cardápio, aqui eu tenho a minha lista dos meus pets, tá? Que é uma lista que a gente vai escolhendo aqui qual pet, posso numerar aqui pelo nome dele, aí ele vai mudando. Então, eu vou selecionar esse curso 2022 que a gente está fazendo agora como um pet, tá? E aí você vai aqui no item cardápio para abrir, obviamente, a lista de cardápios desse pet. Tem vários aqui, né? Vários nomes de cardápios já numerados que nós fizemos aqui no curso, dietas apropriadas, enfim, bioapropriadas de uma forma correta. Fizemos vários tipos de cardápio aqui no caso para esse paciente que é um paciente virtual que a gente seleciona ali para mostrar para o pessoal ali que está realizando o curso essas dietas para ficar visual ali para todo mundo ter acesso, né? Então, olha que legal, pessoal. O que, que é importante a gente saber, né? Então, eu tô recebendo aqui o sistema, tem aqui as dietas, obviamente, que a gente tá recebendo, né? Então, esse paciente curso 2022 tem a lista das dietas dele. E aí eu vou mostrar todos os recursos que essa tela de cardápio oferece primeiro, e depois a gente vai para a prática, né, de como executar as funções de fazer um cardápio. Bem, aqui em cima, pessoal, eu posso fazer a tela grande ou a tela menor, então, que são esses menus retráteis, né? Aqui eu adiciono um cardápio novo, aqui eu posso apagar o cardápio, aqui eu posso salvar um cardápio modelo, que é aquele cardápio especial. Eu gostei de fazer esse cardápio, achei legal essa dieta. Posso gravá-la como um cardápio especial e adicionar esse cardápio para qualquer outro paciente. E o sistema já recalcula de acordo com a necessidade daquele próximo paciente que você vai utilizar. Ou seja, você não precisa fazer nada. A dieta já está pronta, o seu modelo, e você pode jogar isso para qualquer paciente. É uma função patenteada do sistema funcional PET. Aqui eu posso duplicar o cardápio e aqui eu faço a impressão dos relatórios. Muito bem. Quando você vai fazer uma dieta, você pode dar um nome a essa dieta. Você pode ver aqui os nutrientes do todo o cardápio, analisar, obviamente, como está a conformação dos micronutrientes, de macronutrientes. Aqui a ficha do PET, que você pode entrar. Aqui tem as observações desse cardápio, que você pode anotar algo importante, o paciente não se deu bem com determinado alimento, então colocar essas informações e aqui a impressão dos relatórios, tá? Então tem vários tipos de relatórios. Então eu vou voltar aqui para a parte do cardápio. Aqui tem uma série de botões que são bem fáceis para vocês saberem o funcionamento. Então essa aqui, nessa parte de cima, é onde você altera as quantidades do cardápio. Então tem coxa de frango, 102 gramas. Eu vou colocar, por exemplo, aqui 110. Então se altera aqui. Tá? Vou voltar, obviamente, aqui para 102 agora. Eu não estou fazendo a dieta, só para mostrar onde são feitas as funções aqui para você modificar as quantidades. Quero mudar a rúcula. Seleciona a rúcula e aí coloca, por exemplo, 10 gramas de rúcula. Colocar OK aqui e aí já mudou, aí eu vou voltar aqui para 5 gramas, tá? Depois a gente faz a dieta especificamente. Quero apagar o ingrediente que eu tenho na minha lista, clica aqui no lixinho e apaga. Aí eu quero, por exemplo, colocar o baço bovino cru em primeiro lugar na minha lista. Aí vai subindo com a setinha aqui até ele chegar aqui no primeiro lugar. Ou seja, você ordena a ordem dos alimentos da forma que você achar melhor. Isso é bem interessante. Aqui você pode alterar o fator de energia a qualquer momento. O fator hídrico, você adiciona, ele multiplica o peso do PET. E o peso do PET é 10 quilos, que a gente colocou. O fator de caloria, de energia, de 95, totalizou uma necessidade energética de manutenção de 534. E aí, pessoal, a parte do fator hídrico, eu posso variar de 60 a 70 ml, né? Ele vai multiplicar pelo quilo, e ele já desconta, obviamente, da quantidade de umidade que eu tenho nesse alimento, e ele vai me dar a necessidade hídrica do paciente naquela condição. Então, ele pegou 600, subtraiu de 345, eu tenho a necessidade hídrica. Eu posso colocar o número de refeições que eu quiser, tá? Para apresentar no relatório, dividir em 3 refeições, em 8 refeições ao dia eu posso dividir, que é ideal para paciente com insulinoma. Eu posso colocar o número e a soma desses cardápios para 30 dias, para 60 dias, para um ano, para a quantidade que você quiser. Isso apresenta ali no relatório. Ele soma isso.
o preço ele faz multiplicado também por 30, caso você precifique os alimentos da sua dieta. E o fator Altwalter, que hoje é meio que desuso, né? São poucos profissionais que utilizam, que é um fator de caloria multiplicando o carboidrato por 3,5, a proteína por 3,5, 1 grama, né, de carboidrato por 3,5 calorias, 1 grama de proteína por 3,5 calorias e 1 grama de gordura por 8,5. Normalmente isso foi utilizado em desuso e é utilizado normalmente aqui 1 grama fornecendo 4 calorias de carboidrato, 1 grama de proteína fornecendo 4 calorias e 1 grama de gordura fornecendo 9 calorias, tá? Então são essas as funções que o sistema está mostrando. Para cada alimento aqui selecionado, você tem a quantidade de carboidrato dele, então em 20 gramas de baço eu tenho 0 de carboidrato, tenho 3,66 de proteína, 0,6 de gordura, 0 de fibra, e o preço você pode automaticamente precificar. Tá? Então ele já dá essas informações. Quando você seleciona o alimento aqui, por exemplo, vou colocar abacate. O abacate, 1 graminha de abacate, ele já dá as quantidades aqui para você ter uma noção. Então, quanto tem de carboidrato, quanto tem de proteína, quanto tem de gordura. Vou colocar aqui só para vocês verem como adiciona um alimento aqui nessa lista. Depois eu vou mostrar detalhes, né? Eu coloquei 10 gramas de abacate. Aí só clicar no maisinho aqui e aí já vai o abacate para 10 gramas. Eu vou apagar, tá? Que depois eu vou mostrar como a gente vai fazer isso de fato. Aqui nós temos a coluna dos carboidratos, uma coluna horizontal, na verdade, né? Então essa parte horizontal aqui dos carboidratos, ele mostra quanto que tem de carboidrato na sua dieta. Então essa dieta, que ela tem 557 gramas, ela vai ter 7,5 gramas de carboidrato. Isso representa 1,59% e 5,43% a distribuição calórica. E aqui a quantidade desse carboidrato na matéria seca. Aqui, pessoal, essa telinha aqui, se você clicar sobre esse componente, ele vai te dar uma ordem, né, de supostas distribuições calóricas por patologia que você pode trabalhar. E você pode também digitar manualmente a quantidade de carboidrato, por exemplo, de 20 a 25 de carboidrato. Vou colocar aqui uma distribuição de caloria, por exemplo, de 0 a 5% de carboidrato, de proteína de 45 a 53%, estou chutando aqui os valores, né? E a gordura de 40 a 45%. Uma dieta considerada aqui bioapropriada. Aí coloca para digitar manualmente e aí ele já vai aparecer a distribuição calórica. Tá? A minha dieta ficou com 5,43, mas você pode alterar apenas para dar um norte, né, das quantidades de gordura, de proteína que você vai trabalhar previamente, vai colocando os componentes aqui nessa tela, que é o DB Grid, que é chamado, né? E aí você vai alterando automaticamente a distribuição calórica. Tem a função aqui do botão Easy, que é fantástica, que eu vou mostrar toda essa função. Primeiro, estou demonstrando apenas os recursos gerais do que tem aqui. O botão Easy funciona da seguinte maneira. Por exemplo, vou colocar agora aqui para vocês 1 quilo do alimento. Tá? Então, eu coloquei aqui 1 quilo do alimento. Ele já fez o cálculo, ó, tudo para 1 quilo. E aí, a minha energia metabolizável em 1 quilo desse alimento é de 1.168. Tá? Essa é a quantidade dessa energia metabolizável desse alimento. Então, para 1 quilo, eu tenho 1.168 quilocalorias. Isso para 1 quilo de alimento. Tá? E aí eu quero voltar, você clica aqui no botão Easy e ele já volta automaticamente para a quantidade que estava anteriormente, né? Então o botão Easy, ele ajusta, na verdade, o NEM com o EM de uma maneira automática. Seguindo aqui com o nosso raciocínio, nessa tela de cardápio, eu posso ver toda a parte dos nutrientes. São vários tipos de forma de você observar. Tá? Aqui, por exemplo, você pode selecionar minerais, eu posso ver a tabela só das vitaminas, só dos minerais, só dos lipídios, só dos ômegas, só dos aminoácidos, só dos aminoácidos essenciais, de uma forma separada. Esse aqui é um relatório, pessoal, que mostra tudo. O card, ele vai mostrar o quê? Quanto tem no seu cardápio. Tá? Então, a gente vai descendo aqui. Aqui eu tenho os valores mínimos e máximos, são sugeridos, né? Aqui, ó, o valor mínimo do cálcio, o valor máximo do cálcio, e quanto que eu tenho quanto tem
automaticamente aqui no card, né? E aí eu vou mostrando vários recursos, isso quando chegar numa parte prática aqui do cardápio. Estou mostrando primeiro onde estão os botões para que vocês entendam as funções dele. Aqui eu tenho, então, vou colocar a tela só dos minerais. Então, ele mostra quanto que tem aqui no card e o valor mínimo e máximo. E aí tem uma maravilha, né, pessoal, que eu coloquei uma função aqui da calculadora para você ter o livre-arbítrio de trabalhar a porcentagem que você quer. E o sistema calcular em cima dessa porcentagem que você quiser. Isso é um recurso que traz uma precisão para a sua dieta absolutamente incrível. Por exemplo, quero colocar aqui o cálcio, coloquei 50% acima do mínimo. 50% acima do mínimo, aqui eu tenho o valor mínimo, que é 667, 50% acima do mínimo seria 1.000, aproximadamente 1.001,25 miligramas de cálcio. Se eu quiser alterar essa quantidade aqui, por exemplo, e quero colocar 100% acima do mínimo do cálcio, a gente vai ensinando, obviamente, o aluno a trabalhar com essas porcentagens, é muito fácil, e aí ele já vai automaticamente falar que você tem que suplementar 157 miligramas do que já tem no cardápio para atingir 100% acima do mínimo. Então, aqui é o valor calculado, o valor que você tem que suplementar para a porcentagem que você adicionou. Isso é bem legal, tá? Porque você faz uma nutrição de precisão. Eu quero colocar o magnésio pelo menos 30% acima do mínimo. Então, vou colocar 30% acima do mínimo, seria 124. Minha dieta está com 176, então ela está com bem mais do que 30% de magnésio. Tá? São alguns exemplos. O sódio, por exemplo, quero colocar ele 260% acima do mínimo. Então, você vai numerando aqui. 260% acima do mínimo seria o valor de 480, a dieta está 366, então ele já dá quanto que você tem que suplementar aqui para ter um sódio otimizado. E o que eu fiz? Eu coloco hoje, nos nossos cursos, tabelas com essa porcentagem, que aí você vai numerando e faz uma nutrição de precisão para todo tipo de patologia. Tá? E ele vai mostrar a relação sua do cálcio e fósforo, como está aqui no cardápio, essa relação aqui, e o que você aplicou. Eu coloquei 100% de cálcio e ele já vai me dar a minha relação, 1,3 para 1. Tá? Se você reparar aqui, tem mais fósforo do que cálcio. Está errada a nossa relação, né? Que nunca pode estar com o fósforo acima do cálcio, por isso que a relação está errada. Então, se eu colocar 100% acima do mínimo, a minha relação fica 1,3 para 1. Ela ficaria mais adequada para esse cardápio, tá? Justamente porque eu estou colocando, ele dá a quantidade que eu tenho que suplementar ainda, para ficar essa minha relação 1,3 para 1. Então, ele já mostra como calculado com a porcentagem. Isso a gente vai mostrando para vocês como fazer, obviamente. São recursos de nutrição de precisão bem legais, tá? Que você pode aplicar para os seus pacientes. Então, trabalha não só com o valor mínimo, mas com o valor que você quiser em termos da porcentagem sobre esse valor mínimo. Isso é bem legal, é um recurso muito prático que faz com que você tenha uma nutrição de precisão. Aqui, se vocês repararem, eu clicando sobre o sódio, ele me dá a lista na lateral aqui de quem tem mais e quem tem menos sódio. Então, por exemplo, o zinco, vou clicar aqui no zinco, ele dá os suplementos que tem mais zinco, dos que tem menos zinco. Então, aí você consegue ordenar. Eu quero ver um alimento que tenha mais zinco. Então, você consegue fazer uma pesquisa de uma forma bem rápida, né? Você tem um conhecimento sobre ingredientes aqui com esse sistema absurdo. Quero ver o cobre, por exemplo, quem tem mais cobre, né? Então, aqui de todos os suplementos, quem tem mais cobre, quem tem menos, e aí você vai vendo também a parte dos alimentos. Alimentos com mais, alimentos com menos cobre. Posso colocar um alimento aqui, que eu vou selecionar ali, por exemplo, fígado. Tá? Quanto que tem de fígado, de cobre? Clica aqui, põe para buscar, e ele vai te dar aproximadamente onde está o fígado e a quantidade que tem de cobre nesse fígado. Tá? Então, aí fica fácil. E aí você descendo aqui a tabelinha, você vai vendo toda a numeração de quem tem mais, quem tem menos cobre. Então, fígado de cordeiro cru, fígado de bovino cru, tem uma alta concentração de cobre. Fígado de ganso tem bastante cobre também, fígado de cordeiro. Então, aí você tem a numeração. O fígado bovino cozido é insuperável, né? O que tem mais cobre
tem uma concentração bem alta. Então, às vezes tem um cobre que está bem alto na minha dieta, eu posso diminuir, por exemplo, o fígado bovino cozido. Tá? É uma possibilidade, eu trocar para um outro tipo de fígado. Tá? Então, aí com esses recursos, você vai melhorando a inclusão dos seus ingredientes e fazendo cardápios bem mais precisos. Aqui tem a tela, pessoal, para vocês fazerem o receituário. Tá? Então, aqui você abre o receituário. Eu posso clicar quantos receituários eu for fazer. Eu vou mostrar detalhadamente como fazer esse receituário. Eu posso colocar aqui os nutracêuticos, ele te dá a ordem já, a quantidade de miligramas, por exemplo, acetil L-carnitina para 10 quilos, ele dá a quantidade. Aqui, ó, tá puxando todos os nutracêuticos. Então, eu vou colocar o ácido gálico, por exemplo. Aqui, deixa eu selecionar. Coloquei o ácido gálico, dá 50 a 60 miligramas, tá? Para esse paciente. Vou colocar um outro nutracêutico aqui, a Garicus blazei, tá? Que é o cogumelo do sol. Então, ó, de 50 a 100. Eu vou colocar a quantidade de 100. Vou colocar 100 aqui. Tá? E aí você joga e ele já vai indo para o seu receituário. Tá? Coloca as instruções, quero adicionar, fazer 30 doses cápsulas, fazer sachê, tem tudo aqui. Aqui é um componente livre, que você pode colocar o nome que você quiser aqui e jogar para a tela. Dá até para fazer outros tipos de receita aqui, não só de nutrientes e nutracêuticos. E os nutrientes seria para fazer um premix, né? Então aí ele vai te mostrar todos os nutrientes essenciais e não essenciais, tá? Que estão aqui no sistema. Tá? Então cálcio, as vitaminas, você puxa tudo aqui em nutrientes, não na parte de nutracêuticos. Tá? Então aí você faz receitas separadas, até do nutracêutico, e faz um premix, por exemplo, separado. Existe essa possibilidade. Pode fazer quantos receituários você quiser. Tá? Então já tem essa função. E aí coloca para impressão, você imprime o receituário, imprime legal aí com a foto do paciente. Vou mostrar toda essa parte aí dos recursos para vocês. Observações do cardápio que você pode colocar, a parte da impressão. Então, são várias e várias funções muito interessantes. Você pode marcar, então, as porcentagens. Aqui eu tenho o relatório geral, né? Que mostra tudo. Deixa eu colocar aqui o relatório na parte geral aqui dos suplementos. Aqui o total, né? Aqui é o geral, que fala de carboidrato, umidade, proteína, gordura, bem simples. Aqui só os carboidratos. Aqui ele vai mostrar só as fibras. Aqui ele vai mostrar os minerais todos. Aqui ele vai mostrar as vitaminas, ou seja, toda a parte de vitamina, o valor mínimo das vitaminas, quem tem máximo, que é a vitamina A e a vitamina D. Tá? Então ele mostra a quantidade que tem no card, que é a quantidade do cardápio. E aí eu tenho aqui também, por exemplo, os aminoácidos. Isso é uma função muito interessante. Ele te dá o aminoácido mínimo, quanto que tem no card. E do lado aqui ele já calcula o suplemento para proteína ideal. Não recomendo vocês fazerem o suplemento da proteína ideal para todo paciente. Vai fazer quando? Tem dietas com restrição de proteína. Aí tem falta de algum aminoácido, usa essa coluna aqui para suplementar. É bem interessante porque você vai adicionar a quantidade da proteína ideal de acordo com a dieta. Tá? Isso nós mostramos nas aulas para doença renal, para shunt. Então, é uma função que fala aqui da proteína ideal para vocês e o sistema já mostra isso pronto aqui, bonitinho, sem nenhum tipo de problema. Quero ver aqui por alimento. Então, quem tem mais triptofano, quem tem mais treonina, tá? Então, ele vai mostrando tudo isso aqui para vocês, então até enumerando aqui por alimentos, etc. Na parte aqui do receituário, você pode puxar a qualquer momento, tá? Então aqui tem essa função bem legal da função equimolar, que ele mostra então a semelhança com a proteína ideal e mostra a quantidade a ser suplementada para bater a proteína ideal. Não é para fazer numa dieta que tem muita proteína, colocar mais proteína, mais aminoácido suplementado. Vai realizar esse recurso em dietas com restrição proteica. Aí fica bem legal, e aí você não vai ter quantidades mínimas de aminoácidos, quase limitantes, que podem levar o paciente a uma sarcopenia, e faz uma suplementação otimizada, reduzindo a formação de compostos nitrogenados, porque a proteína ideal ela tem um melhor aproveitamento por parte do organismo, ou seja, a quantidade perfeita de aminoácidos
que aquele paciente deve consumir. A proporção entre os aminoácidos está perfeita. Esse é o conceito da proteína ideal, tá? Então, alguns recursos aqui que nós mostramos do cardápio. Aqui tem o botão Easy, nós vamos mostrar como fazer isso na prática, uma dieta bem simples. Eu não vou fazer dieta sofisticada, obviamente, para mostrar como faz o cardápio, mas é importante que vocês entendam as funções, né? Então, acho que ficou bem claro como funciona aqui o sistema, aonde você coloca os alimentos novos. Quando eu clicar no mais aqui, para a gente clicar no novo cardápio, vai ficar bem mais fácil para executar essas funções, tá bom? Então, eu convido vocês aí para o próximo vídeo para mostrar do zero, né, como fazer aqui um cardápio para o paciente, tá ok? Muito obrigado.